Seção 2. Da cultura. Artigo 259. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações. Artigo 260. Constitui patrimônio cultural estadual os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade nos quais se incluem. Inciso 1. As formas de expressão. Inciso 2. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 3. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Inciso 4. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Artigo 261. O poder público pesquisará, identificará, protegerá e valorizará o patrimônio cultural paulista através do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEPAT, na forma que a lei estabelecer. Artigo 262. O poder público incentivará a livre manifestação cultural mediante: inciso 1. Criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. Inciso 2. Desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com os municípios, integração de programas culturais e apoio à instalação de casas de cultura e de bibliotecas públicas. Inciso 3. Acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres. Inciso 4. Promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura. Inciso 5. Planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade. Inciso 6. Compromisso do Estado de resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras em seu território. Inciso 7. Cumprimento por parte do Estado de uma política cultural não intervencionista, visando a participação de todos na vida cultural. Inciso 8. Preservação dos documentos, obras e demais registros de valor histórico ou científico. Artigo 263. A lei estimulará, mediante mecanismos específicos, os empreendimentos privados que se voltem à preservação e à restauração do patrimônio cultural do Estado, bem como incentivará os proprietários de bens culturais tombados que atendam às recomendações de preservação do patrimônio cultural. Artigo 263-A. É facultado ao poder público vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2. Serviço da dívida. Inciso 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Seção 3. Dos esportes e lazer.
Artigo 264. O Estado apoiará e incentivará as práticas esportivas formais e não formais como direito de todos. Artigo 265. O poder público apoiará e incentivará o lazer como forma de integração social. Artigo 266. As ações do poder público e a destinação de recursos orçamentários para o setor darão prioridade. Inciso 1. Ao esporte educacional, ao esporte comunitário e, na forma da lei, ao esporte de alto rendimento. Inciso 2. Ao lazer popular. Inciso 3. A construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as práticas esportivas e o lazer. Inciso 4. A promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da educação física. Inciso 5. A adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer por parte dos portadores de deficiências, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos. Parágrafo único. O poder público estimulará e apoiará as entidades e associações da comunidade dedicadas às práticas esportivas. Artigo 267. O poder público incrementará a prática esportiva às crianças, aos idosos e aos portadores de deficiências. Capítulo 4. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 268. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Parágrafo 1º. A pesquisa científica receberá tratamento prioritário do Estado, diretamente ou por meio de seus agentes financiadores de fomento, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência. Parágrafo 2º. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas sociais e ambientais e para o desenvolvimento do sistema produtivo, procurando harmonizá-lo com os direitos fundamentais e sociais dos cidadãos. Artigo 269. O Estado manterá Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de formular, acompanhar, avaliar e reformular a política estadual científica e tecnológica e coordenar os diferentes programas de pesquisa. Parágrafo 1º. A política a ser definida pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia deverá orientar-se pelas seguintes diretrizes. Item 1. Desenvolvimento do sistema produtivo estadual. Item 2. Aproveitamento racional dos recursos naturais, preservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 3. Aperfeiçoamento das atividades dos órgãos e entidades responsáveis pela pesquisa científica e tecnológica. Item 4. Garantia de acesso da população aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico. Item 5. Atenção especial às empresas nacionais, notadamente às médias, pequenas e microempresas. Parágrafo 2º. A estrutura, organização, composição e competência desse Conselho serão definidas em lei. Artigo 270. O poder público apoiará e estimulará, mediante mecanismos definidos em lei, instituições e empresas que investam em pesquisa e criação de tecnologia, observado o disposto no artigo 218, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 271.
O Estado destinará o mínimo de 1% de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como renda de sua privativa administração, para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. Parágrafo único. A dotação fixada no caput, excluída a parcela de transferência aos municípios, de acordo com o artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, será transferida mensalmente, devendo o percentual ser calculado sobre a arrecadação do mês de referência e ser pago no mês subsequente. Artigo 272. O patrimônio físico, cultural e científico dos museus, institutos e centros de pesquisa da administração direta, indireta e fundacional são inalienáveis e intransferíveis, sem audiência da comunidade científica e aprovação prévia do Poder Legislativo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à doação de equipamentos e insumos para pesquisa, quando feita por entidade pública de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, para outra entidade pública da área de ensino e pesquisa em ciência e tecnologia. Capítulo 5. Da comunicação social. Artigo 273. A ação do Estado, no campo da comunicação, fundar-se-á sobre os seguintes princípios. Inciso 1. Democratização do acesso às informações. Inciso 2. Pluralismo e multiplicidade das fontes de informação. Inciso 3. Visão pedagógica da comunicação dos órgãos e entidades públicas. Artigo 274. Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, ou a quaisquer entidades sujeitas, direta ou indiretamente, ao seu controle econômico, serão utilizados de modo a assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Capítulo 6. Da defesa do consumidor. Artigo 275. O Estado promoverá a defesa do consumidor mediante a adoção de política governamental própria e de medidas de orientação e fiscalização definidas em lei. Parágrafo único. A lei definirá também os direitos básicos dos consumidores e os mecanismos de estímulo à auto-organização da defesa do consumidor, de assistência judiciária e policial especializada e de controle de qualidade dos serviços públicos. Artigo 276. O Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, integrado por órgãos públicos das áreas de saúde, alimentação, abastecimento, assistência judiciária, crédito, habitação, segurança e educação, com atribuições de tutela e promoção dos consumidores de bens e serviços, terá como órgão consultivo e deliberativo o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, com atribuições e composição definidas em lei. Capítulo 7. Da proteção especial. Seção 1. Da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e dos portadores de deficiências. Artigo 277. Cabe ao poder público, bem como à família, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. Parágrafo único. O direito à proteção especial, conforme a lei, abrangerá, entre outros, os seguintes aspectos. Item 1. Garantia à criança e ao adolescente de conhecimento formal do ato infracional que lhe seja atribuído, de igualdade na relação processual, representação legal, acompanhamento psicológico e social e defesa técnica por profissionais habilitados. Item 2. A obrigação de empresas e instituições que recebam do Estado recursos financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer e outros afins, de preverem o acesso e a participação de portadores de deficiências. Artigo 278. O poder público promoverá programas especiais, admitindo a participação de entidades não governamentais e tendo como propósito: inciso 1. Assistência social e material às famílias de baixa renda dos egressos de hospitais psiquiátricos do Estado, até sua reintegração na sociedade. Inciso 2. Concessão de incentivo às empresas para a adequação de seus equipamentos, instalações e rotina de trabalho aos portadores de deficiências. Inciso 3. Garantir às pessoas idosas de condições de vida apropriadas, frequência e participação em todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua dignidade e visando a sua integração à sociedade. Inciso 4. Integração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho, convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. Inciso 5. Criação e manutenção de serviços de prevenção, orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias referentes à violência. Inciso 6. Instalação e manutenção de núcleos de atendimento especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiências e vítimas de violência, incluindo a criação de serviços jurídicos de apoio às vítimas, integrados a atendimento psicológico e social. Inciso 7. Nos internamentos de crianças com até 12 anos nos hospitais vinculados aos órgãos da administração direta ou indireta, é assegurada a permanência da mãe, também nas enfermarias, na forma da lei. Inciso 8. Prestação de orientação e informação sobre a sexualidade humana e conceitos básicos da instituição da família, sempre que possível, de forma integrada aos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio. Inciso 9. Criação e manutenção de serviços e programas de prevenção e orientação contra entorpecentes, álcool e drogas afins, bem como de encaminhamento de denúncias e atendimento especializado referentes à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso dependentes. Artigo 279. Os poderes públicos estadual e municipal assegurarão condições de prevenção de deficiências, com prioridade para a assistência pré-natal e à infância, bem como integração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho e para a convivência, mediante: inciso 1. Criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação profissional de portadores de deficiências, oferecendo os meios adequados para esse fim aos que não tenham condições de frequentar a rede regular de ensino.
Inciso 2. Implantação do sistema Braille em estabelecimentos da rede oficial de ensino em cidade polo regional, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais dos portadores de deficiências. Parágrafo único. As empresas que adaptarem seus equipamentos para o trabalho de portadores de deficiências poderão receber incentivos na forma da lei. Artigo 280. É assegurado na forma da lei aos portadores de deficiências e aos idosos acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte coletivo urbano. Artigo 281. O Estado propiciará, por meio de financiamentos, aos portadores de deficiências a aquisição dos equipamentos que se destinam a uso pessoal e que permitam a correção, diminuição e superação de suas limitações, segundo condições a serem estabelecidas em lei. Seção 2. Dos índios. Artigo 282. O Estado fará respeitar os direitos, bens materiais, crenças, tradições e todas as demais garantias conferidas aos índios na Constituição Federal. Parágrafo 1º. Compete ao Ministério Público a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas, bem como intervir em todos os atos do processo em que os índios sejam partes. Parágrafo 2º. A Defensoria Pública prestará assistência jurídica aos índios do Estado, suas comunidades e organizações. Parágrafo 3º. O Estado protegerá as terras, as tradições, usos e costumes dos grupos indígenas, integrantes do patrimônio cultural e ambiental estadual. Artigo 283. A lei disporá sobre formas de proteção do meio ambiente nas áreas contíguas às reservas e às áreas tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas, observado o disposto no artigo 231 da Constituição Federal. Título 8. Disposições Constitucionais Gerais. Artigo 284. O Estado comemorará anualmente, no período de 3 a 9 de julho, a Revolução Constitucionalista de 1932. Artigo 285. Fica assegurado a todos livre e amplo acesso às praias do litoral paulista. Parágrafo 1º. Sempre que, de qualquer forma, for impedido ou dificultado esse acesso, o Ministério Público tomará imediata providência para a garantia desse direito. Parágrafo 2º. O Estado poderá utilizar-se da desapropriação para a abertura de acesso a que se refere o caput. Artigo 286. Fica assegurada a criação de creches nos presídios femininos e às mães presidiárias a adequada assistência aos seus filhos durante o período de amamentação. Artigo 287. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 288. É assegurada a participação dos servidores públicos nos colegiados e diretorias dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais de assistência médica e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação na forma da lei. Artigo 289. O Estado criará crédito educativo por meio de suas entidades financeiras para favorecer os estudantes de baixa renda na forma que dispuser a lei. Artigo 290.
Toda e qualquer pensão paga pelo Estado, a qualquer título, não poderá ser de valor inferior ao do salário mínimo vigente no país. Artigo 291. Todos terão direito de, em caso de condenação criminal, obter das repartições policiais e judiciais competentes, após reabilitação, bem como, no caso de inquéritos policiais arquivados, certidões e informações de folha corrida, sem menção aos antecedentes, salvo em caso de requisição judicial do Ministério Público ou para fins de concurso público. Parágrafo único. Observar-se-á o disposto neste artigo quando o interesse for de terceiros. Artigo 292. O Poder Executivo elaborará plano de desenvolvimento orgânico e integrado, com a participação dos municípios interessados, abrangendo toda a zona costeira do Estado. Artigo 293. Os municípios atendidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo poderão criar e organizar seus serviços autônomos de água e esgoto. Parágrafo único. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 294. Fica assegurada a participação da sociedade civil nos conselhos estaduais previstos nesta Constituição, com composição e competência definidas em lei. Artigo 295. O Estado manterá um sistema unificado visando a localização, informação e referência de pessoas desaparecidas. Artigo 296. É vedada a concessão de incentivos e isenções fiscais às empresas que comprovadamente não atendam às normas de preservação ambiental e às relativas à saúde e à segurança do trabalho. Artigo 297. São também aplicáveis no Estado, no que couber, os artigos das emendas à Constituição Federal que não integram o corpo do texto constitucional, bem como as alterações efetuadas no texto da Constituição Federal que causam implicações no âmbito estadual, ainda que não contempladas expressamente pela Constituição do Estado.